Oi, gente, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje nós vamos falar sobre um assunto super atual e relevante, que é como a tecnologia pode afetar e ajudar na melhora da nossa saúde. E hoje estamos aqui. Bom, eu sou a Laís, né? Ele é o Gomes, e hoje estamos aqui com a Lenice. E vamos fazendo umas perguntas para ela vai respondendo, a gente vai debatendo sobre. E eu já tenho uma pergunta para ela, que é como você acha que as tecnologias estão afetando a saúde mental tanto dos jovens quanto dos adultos, com essa onda, né? Que hoje em dia todo mundo tem o celular e tá o tempo todo mexendo e às vezes não consegue nem ficar sem. Então, acho que é importante destacar no início, né, a importância que a transformação aí, que a revolução tecnológica trouxe para o nosso mundo, para a nossa sociedade, né? Foram muitos pontos positivos, a gente avançou em vários aspectos, principalmente no âmbito da saúde também, de maneira geral, né? Mas é importante a gente pensar que essas transformações, principalmente conectadas aí com a questão do tempo, né? O quanto nós estamos sabendo lidar aí com o tédio, com o ócio, né? O quanto aí as nossas frustrações em não ter as coisas exatamente ali naquele tempo que a gente espera, quanto isso tem afetado o nosso desenvolvimento humano Sim, como um todo, porque as gerações anteriores, né, não tinham toda essa emergência, essa rapidez, essa fluidez aí nos contatos, no acesso e na garantia das coisas, né, ao sim, longo do verdade. tempo. Então a gente vai percebendo que isso tem um impacto muito grande no desenvolvimento humano. Quando a gente pensa no estudo, né, na ciência do desenvolvimento humano, eu costumo dizer lá com os meus alunos da faculdade, o quanto nós precisamos investigar cada vez mais com pesquisas longitudinais, né, a longo prazo, os impactos de fato que isso tem no processo de desenvolvimento como um todo, tanto a nível biológico, né, fisiológico, mas a nível cognitivo e psicossocial também, né, nas nossas interações, que é onde muitas vezes a gente vê de maneira mais evidente esses impactos hoje no dia a dia. Sim, sim. E Sim. muitas das vezes, por exemplo, fica muito tempo no celular, a pessoa começa a ficar meio agressiva quando larga. Tipo, eu já notei isso até em mim, que às vezes eu dou muito tempo. Nossa, gente, eu tô muito agressiva. Eu vou parar, vou dar um tempo no celular, né? Chega qualquer pessoa, já chega naquela raiva assim. E isso aí tá afetando muito. Pô, tem um amigo meu na sala, o Alessandro Vieira. Pô, de vez em quando eu brinco com ele, pegar o celular dele, esconder, ele fica assim, ele fica louco, não, cadê meu celular, velho? Cadê meu celular, velho? Eu falo, "Ô, você pegou meu celular, velho. Ele começa quase a bater em mim. Eu reviro minha mochila, reviro meu estojo, vira tudo. Aí depois que entrega, ele fica calminho. É preocupante o quanto a gente vê que isso interfere nas nossas interações Sim. sociais. Se a gente pegar hoje, por exemplo, a questão do aumentar ali a nossa voz, né? O tempo de escuta de um áudio no WhatsApp, né? O quanto às vezes a gente está acostumado ali a ouvir no 1.5, no 2, no Dois. 2x, e aí de repente, quando você está numa relação conversando com a pessoa de maneira real, a gente não tem nem paciência mais de Verdade. conseguir ter um diálogo. Então, isso, né, pequenas coisas vão fazendo a gente refletir o quanto esse impacto pode ser prejudicial para as nossas interações de maneira geral, né? A Sim. gente precisa ficar atento e alerta mesmo, porque essa dependência, né, igual vocês já Uhum. colocaram mesmo, ela vai modificando aí os nossos sistemas dopaminérgicos, né? O nosso cérebro sofre alterações aí. A gente já tem várias pesquisas na neurociência que vai trazer sobre isso, que tem impactos para nós, enquanto adultos e jovens. Imagina para as nossas crianças que estão num processo muito crítico de desenvolvimento humano. Verdade. E acaba se Verdade. tornando um vício muito difícil de quebrar. Tanto que hoje em dia existem clínicas, né, de tratamento assim contra o vício no celular, Sim. com as tecnologias em geral. É Exatamente. igual, eu tenho uma priminha de 3 ou 4 anos, ela tem o autismo. O autismo dela é nível moderado. E tipo assim, desses tempos pra cá, ela começou a ficar muito agressiva e ficar birrenta, né? Como costuma falar, quando a criança chora muito, faz. Começa a chorar. Aquela chatice, né? De aturar. Mas e tal, eu entendo que a condição dela não é, tipo assim, fácil de entender, porque a gente não tá no corpo dessa pessoa, a gente não entende como. Tipo assim, eu pelo menos não entendo como que funciona a mente da pessoa autista. E eu gostaria de saber se, mesmo a pessoa não tendo o espectro autista, como que o uso das tecnologias em si, sem ser o celular, das tecnologias em geral, pode afetar a condição neural das nossas crianças?
Olha, o desenvolvimento humano, principalmente nos primeiros anos de vida, a gente costuma dizer que passa por um processo crítico, né? Então, a gente tem ali até a segunda infância, mais ou menos, né, os 6 anos, processos importantíssimos acontecendo no nosso desenvolvimento cerebral, né? No nosso corpo como um todo, mas principalmente no nosso sistema nervoso central. Então, é um momento que é essencial a socialização, a interação para o estímulo desses processos, né, para que eles ocorram com qualidade. Então, se a gente pega tanto né, uma criança típica, que a gente costuma chamar, quanto atípica, né, que tem algum transtorno, quanto a questão do espectro autista, a gente vai perceber que a diminuição dessa interação social, ela vai acarretar muitos prejuízos, né, e para uma criança com o espectro autista, mais prejuízos ainda, porque a questão dela é justamente na comunicação e na interação social. Então, se eu limito mais ainda, ela já tem essa dificuldade da iniciativa, né, dessa interação. Se eu vou limitar cada vez mais ainda, esses processos eles vão ficar muito prejudicados, né? Então, é muito importante, a gente precisa falar mais sobre isso, o quanto para as nossas crianças, né, a gente tem estudos aí, principalmente no âmbito internacional, que vão indicar que não seja, né, colocado aí as telas para elas, 0 telas, até por volta dos 2 anos, né? E menos horas, menos tempo ainda, até a gente chegar ali por volta dos 6, né? Então a gente precisa falar mais sobre isso, porque a gente entende que é muito, muitas vezes nessa rotina corrida, né? As mães, os pais aí têm muitas demandas, trabalham o dia inteiro. Só quer deixar a Quando criança chega em quietinha lá, casa, celular. né? Põe desenho pra criança e sai. Dá muito trabalho, Sim. né? Mas a gente também precisa pensar a longo prazo, o quanto isso vai trazer um impacto para a vida dela a longo prazo. Verdade, né? até porque o cérebro ele ainda está em desenvolvimento, né? Tá naquela fase ainda inicial, ainda tem muita coisa para mudar. E se já, tipo, começa um vício desde criança, para quebrar ele depois ainda fica mais difícil, né? Exatamente. E tem uma outra questão que é também como que a tecnologia está ajudando na saúde, que eu já até, tipo, puxei aqui, mas vamos agora aprofundar mais sobre, que está ajudando na medicina, no diagnóstico de doenças. E qual área mais você acha que está ajudando? Ó, a tecnologia ela contribui para todos os âmbitos sociais, né? Mas na saúde em específico, porque, né, a saúde ela afeta a nossa expectativa de vida, né? Se a Sim. gente pensar, por exemplo, há 50, 60 anos atrás, a expectativa de vida era 45, 50 anos. Então, uma pessoa idosa era uma pessoa de 50 anos. Então, essa revolução tecnológica, ela transformou os nossos modos e condições de vida de maneira total. Quando eu penso específico na minha profissão, né, enquanto psicólogo, a gente teve uma transformação que foi muito recente, né? Então, poder fazer atendimentos online, né? É algo recente. Antes da pandemia era extremamente restrito, né? Então, pós-pandemia, a necessidade de maiores cuidados com a saúde mental, a restrição aí em sair de casa, fez com que, né, legislativamente a gente pudesse ampliar, então, possibilitar os atendimentos, que hoje parece algo tão comum, né? Sim. Parece que sempre existiu, mas foi da pandemia para cá que isso foi possível dentro, né, da psicologia. Isso tem contribuído muito para mais acessos a cuidado com saúde mental, né? Quando a gente pensa o âmbito da medicina, quantas cirurgias robóticas a gente percebe aí em Verdade. casos extremamente delicados, né, de cânceres em lugares ali entre veias, enfim, que ali, né, um equipamento mecânico, né, um robô consegue executar, né, com minúcias e salvar vidas, Sim. né? Então, vários avanços aí, principalmente nesse âmbito da saúde, vão permitindo que a gente consiga viver mais e viver com qualidade. Sim. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem um paradigma e uma contradição, né? É. Que, ao mesmo tempo que isso permite que a gente viva mais, como estão as nossas condições de vida e as nossas relações, né? Verdade. Para que isso aconteça, tendo uma interferência aí da tecnologia nisso. Sim, e a tecnologia tem ajudado até no treinamento de cirurgiãos, né? Através da simulação, que Exato. pode ajudar a deixá-los mais eficazes, né? Tomar mais cuidado, assim, já ter mais conhecimento, uma certa experiência, né? Exatamente. Você acha que a tecnologia tem impactado muito na desigualdade social? Em que sentido? Tipo, como você falou, eu tenho tal roupa, você não tem, você tem tal cor de cabelo, aí você é expulso de um grupo. Ou até, tipo assim, é uma pergunta que eu tava querendo fazer há muito tempo já.
Você acha que no âmbito religioso, que querendo ou não, a religião é um meio da gente se sustentar nesse mundo. E como muitos sabem, aqui no Brasil tem a perseguição da religião africana. Tipo, a Umbanda falando, não, isso é macumba, isso é trem do capeta. Deus me livre, né? Falando trem desse. Eu não sou desse tipo não, tá, gente? Por favor, Pedro. Eu não sou desse tipo não. Mas, tipo, você acha que a tecnologia tem agravado esse tipo de alteração nas pessoas? Olha, acho que a gente pode pensar dois lados aqui nessa situação. Porque ao mesmo tempo em que a gente vê esses casos de extremismo, né, a gente vê essa violência sendo reproduzida no contexto virtual, a gente tem cada vez mais a possibilidade de discutir sobre isso, né, de levar informação, de desmistificar, né. Então eu vejo que essa ampliação aí das possibilidades de romper barreiras, né, de tempo, de espaço, de lugar, ela ampliou a possibilidade da gente discutir em diversos espaços sobre temáticas essenciais para a nossa sociedade. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente pensa a utilização dos recursos tecnológicos na qualidade de vida, a gente vai ver a desigualdade social. Sim. Quando a gente pensa em cirurgias, como, né, a gente citou aqui cirurgias robóticas, quem são as pessoas que têm acesso ainda já a esses recursos, que são Verdade. caríssimos ainda? Quem tem né? dinheiro mesmo. Exatamente. E como que está o investimento nisso hoje, né? No nosso contexto, dentro das nossas políticas públicas, na realidade do nosso país, por exemplo. Então, eu vejo ainda demarcado muito essa desigualdade social, né? Mas eu também vejo o quanto nesse âmbito aí dos preconceitos, dos estereótipos, da ampliação aí das nossas discussões sobre essas questões, contribuiu bastante também. Sim, né? ela cria, a tecnologia ela cria barreiras, mas ela também quebra as barreiras, né? Exatamente. Ela Então, a tem o gente- poder para criar e para destruir. Exato. E aí, como nós estamos fazendo esse processo, que é o X da questão. Sim. Tem um negócio aí no. Deixa eu fazer uma perguntinha, né? Pra fechar aqui. É, tem se eu não me engano, uma coisa que eles fazem que se chama deepfake. Que eles pegam a cara de alguém famoso e finge que tá falando alguma coisa preconceituosa. Geralmente, acho que é mais usado no âmbito político. Pra, né, falar, tal político falou tal trem, tal falou qual coisa, tá ligado? Aí pega a cara do mano e bota pra falar uns trem absurdo. Aí o quê? A popularidade do cara vai quase zero. O que você acha que esse deepfake pode impactar tanto na vida de um famoso, quanto na vida de pessoas comuns, como nós? Eu acho que isso teria um impacto, né? Tem um impacto na vida de qualquer pessoa. Né? Verdade. Ser exposto aí, né, a uma violência como É essa. uma exposição desnecessária, né? Exatamente. Né? Se a gente pensar que hoje uma situação, uma informação, ela pode criar, né, uma amplitude aí enorme, ela pode chegar em diversos lugares, nós vamos perceber a gravidade que é, né? E aí vai pontuar para a gente aí o quanto a gente precisa discutir mais sobre segurança nos espaços virtuais, né? O quanto a gente precisa aprimorar a nossa legislação nesses aspectos aí. Então, são questões bem delicadas mesmo, que vão perpassando aí essa nossa relação, né, com a tecnologia. Sim, às vezes basta nós mesmos tentarmos utilizar a tecnologia para o bem, né? E não por mal. Aí vamos deixar essa reflexão aqui para vocês. Estão usando a tecnologia para fazer o bem para alguém ou para criticar, para falar mal dos outros, né? E vamos ficando por aqui. Esse foi o nosso podcast. Espero que tenham gostado. Valeu aí por ter Obrigada ouvido pelo convite. essa maravilha. Obrigado. Obrigada pela sua presença, Lenice. Valeu, Lenice. Tamo junto. Obrigada.